o resto. A pessoa já perdeu aquele dinheiro, ela não vai comer mais o mês passado. O que ela comeu, ela já comeu o mês passado, né? Ela não precisa comer mais o próximo. Então, você que teve ente querido falecido, você pode chamar também. Já está com essa orientação, você vai até o INSS, tá? Fala, olha, faleceu, leva o atestado de óbito, leva o seu documento mostrando o vínculo familiar, exija esse documento e vamos para cima dessa indenização também, que vai chegar para a pessoa que ficou aqui. Tá? É justo e digno. A outra questão, doutora, são as pessoas que estão acamadas. Aqui eu acho que vai ser uma resposta parecida. Você que tem a sua dúvida aí, coloque aqui no chat que eu estou lendo ao vivo. Tem muita gente falando de processo de outro parceiro. Gente, aproveita a doutora Sheila falando de descontos indevidos, é o tema do momento, tá? Se você deve aceitar ou não a proposta do INSS, a gente já falou, a gente vai reforçar aqui, mas eu quero perguntas pertinentes a esse assunto. Me ajudem com isso, tá? Eu sou jornalista, mas criatividade tem limite. Então eu anotei essas duas perguntas que inclusive são de inscritos. A outra questão é: pessoa que está acamada e não tem a senha do INSS. Como que essa pessoa vai fazer para ter a senha dela? E ela não tem um representante legal nomeado. Ó a dificuldade. É um problema. Normalmente a pessoa que está acamada, aí, claro, se ela é uma pessoa que consegue, tem discernimento, não existe uma acamada estando no estado vegetativo, alguma coisa assim, ela consegue fazer uma senha pelo aplicativo gov.br por reconhecimento facial. Se a pessoa, normalmente, se ela está no estado vegetativo, não conversa, ela não tem discernimento, aí, obrigatório, ela vai estar interditada, vai ter um procurador, e o procurador pode ir até o INSS e pegar uma senha de acesso. Mas se não tem, e ela consegue conversar, ela consegue se disponibilizar, porque o aplicativo do gov.br precisa de um telefone, de smartphone, uma coisa assim, né? Para fazer o reconhecimento facial. E aí tem essa possibilidade, porque a senha Gov, ela é a mesma para todos os órgãos, né, do governo. Ela não é especificamente só para o INSS, ou só para um Detran, só para registro, por exemplo. Não, ela é geral para todos os aplicativos do governo, né? Então, faz o reconhecimento facial pelo gov.br e depois acessa o meu aplicativo do meu INSS. Muito bom. Muita gente está fazendo essa pergunta aqui do Luiz. Ó. Eles estão querendo... Luiz, se eu estiver errado, você me desculpa. Mas muita gente está fazendo essa pergunta, por quê? Aí, ó, meu amigo Tiago, a doutora poderia nos passar pelo zap o valor que ela encontrou no nosso processo? Ou seja, você encaminhou o processo para a Sheila está trabalhando lá no seu processo, não cobrou absolutamente nada. Aí você pergunta o valor. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você mesmo pode fazer esse cálculo dos últimos 5 anos, faz essa multiplicação aqui. Agora, essa pergunta que você está fazendo, ela é com base para você saber assim, foi 3 mil, então ótimo. Então o INSS vai vir ter que me devolver 3 mil. Se for abaixo, eu não aceito. Legal, é um modus operandi inteligente. Porém, o que a gente está em dúvida é, se o INSS te propor R$500 para amanhã e não te mandar uma carta de tudo bem daqui para frente, você não tem mais nada a reclamar, você pega. Pelo que eu entendi é isso, né, doutor? Se ele mandar uma carta nada mais a reclamar, você não pega. Porque se você pegar, você vai abrir mão dos outros 2.500, se for 3 mil, cara. Agora, se ele devolver 500 e não tiver carta de nada mais a reclamar, a doutora vai lá, dá baixa nesses 500. Inclusive, teve uma inscrita que disse que você fez essa orientação hoje para eles. Não sei se foi uma outra doutora Sheila. De pegar o valor que eles querem dar e aí só avisar para poder abater na causa. Eu achei um texto bem seu. Não foi você que orientou isso? Não recordo. Talvez a Adriane tenha falado alguma coisa. Pode ser, Adriane. Eu achei interessante, porque pensou inteligente. Ó, eles estão querendo dar R$500? Ótimo, pega. Só que sem cartinha de nada mais a reclamar. Tem que ficar atento exatamente nisso, porque pode ser que ali pelo aplicativo eles vão criar ali, eu aceito receber e não reclamo mais de nada. Pode ser. Daí vai estar no aplicativo. Tem que ler o que vocês vão fazer ali. Porque se tiver nada mais a reclamar, fala, não, esse dinheiro é ruim, tá? Pode demorar um pouco mais, eu sempre vou usar o exemplo da formatura do meu filho, que inclusive a doutora Sheila viu aqui antes de começar a live. Fizeram uma burrada lá na formatura dele, quando a gente começou a discutir ali, olha, vai ter que devolver, porque o buffet não era esse, não era isso que era para servir, não foi servido isso, daquilo, lá. Começaram a falar, vou devolver R$1.000.
Alguns pais desesperados foram lá e pegaram os R$ 1.000. Eu fui ler o contrato, estava escrito lá, devolução 50%. Aí chegou na reunião, todo mundo aceitando 1.000, ou seja, tinha tudo para ter uma ação coletiva. Eles foram desarmando a bomba, subornando com migalhas aqueles que eram desinstruídos. Aí foram aceitando. É o que eles vão tentar fazer agora. Eles têm uma bomba com 9 milhões de aposentados, né? 9 milhões de aposentados reclamantes dessa questão do sindicato, mais 35 mil que reclamaram de empréstimo fraudado. E aí eles vão desarmando essa bomba. Então vai diminuir esse fluxo, né? Deixa eu colocar a doutora aqui numa situação um pouco mais tranquila para ela poder fazer as questões de mãe dela ali. Daqui a pouco a gente volta. O aposentado, ele tem que entender o direito dele, tá? Ele tem que entender que ele foi lesado e o que é para ser devolvido. É para ser devolvido em dobro, certo? Se for para devolver o mesmo valor, você está sendo lesado assinando o atestado de burrice. Não faça isso, ninguém aqui é burro. O aposentado não é burro, o aposentado é desinstruído. Não tinha ninguém fazendo esse trabalho. Não tinha ninguém com canal em YouTube 5 anos atrás aí para poder falar com vocês. A gente está fazendo isso. Tá? Então faça valer a nossa voz. Nós estamos juntos nisso aqui. Nós estamos juntos. Então é aqui que você vai chamar e a gente vai calcular. Por quê? Chegaram lá na formatura, foram desarmando a bomba, dando R$ 1.000 para cada um, quando na verdade era para devolver metade, que era quase 2.000. Aí eu falei, não, mas vamos ler o contrato. O que é para devolver? Se eu tivesse errado, quanto que eu tinha que devolver? É metade. Então se é metade que vocês vão me devolver. Aí os pais falaram assim, Tiago, você é burro. Porque ó, a gente já pegou o dinheiro, você está aí se estressando, não sei o quê. Sabe quanto tempo demorou para eu pegar a minha metade do contrato? 2 meses a mais. Eu peguei o dobro. Tá? Ah, porque eu sou inteligentão? Não, eu sei ler. Entendeu? Da mesma forma, aqui eu tenho gente que não sabe nem ler e estava sendo roubado. Eu estou lendo para vocês, eu estou fazendo esse papel. Estou colocando você numa assessoria jurídica gratuita, que lá no final cobra sim os 30%. Mas quanto que é 30% do dobro? Quanto que é 30% do dobro? Tá aqui, ó, a pergunta do José Estevão falando dos 30% aqui, quer ver? Eu só tô marcando vocês aqui, ó. Não é o Estevão, não. Antônio Ananias, ó. Boa noite, Tiago, eu sou de Pernambuco, ela já mandou a procuração para eu assinar, no contrato fala que ganhando o processo a gente paga 30% para os advogados. Legal? Isso é OAB, cara. Tá? Isso é trabalho honesto, transparente. Se fosse 80%, 70%, eu ia colocar do mesmo jeito. Na verdade, eu não ia nem colocar, porque eu teria vergonha de colocar um advogado que cobra mais do que a tabela da OAB prega. Ninguém aqui está brincando com o aposentado, está querendo ficar rico às custas do aposentado. Entendeu? Então a gente está colocando vocês numa rota de transparência. A gente está desenvolvendo uma amizade aqui e um relacionamento honesto e transparente. Por isso que o canal está aí, voando. Quase 150 mil aqui com a gente. Tá entendendo, Antônio? Justo, extremamente justo. Porque vamos supor que o dobro, a hora que tiver ok aí, doutora, só dá um joião para mim. O dobro, vamos supor, ó, você tem aqui, que eu dei a sugestão dos 3.000. R$3.000. Vamos supor que o INSS vai lá e queira devolver os R$3.000 para vocês, tá? Você sozinho vai lá, eles fizeram a contagem certinha, descontaram lá 5 anos lá, R$50, vão te devolver os R$3.000. Vamos supor, tá? Aí você pega seus R$3.000, põe no bolso e vai embora. Devolveu, legal. Com a doutora Sheila, você pegaria 6.000. 6.000, tá? Dobro. Não estou falando nem de dano moral, daqui a pouco ela vai voltar para explicar se cabe. 6.000 vezes 30% menos 1.800 é da doutora. 4.200 é seu. Você pega 1.200 a mais. Tá entendendo? Ah, Tiago, mas vai ser mais rápido pelo INSS. Quem garante? Quem garante? Não dá para garantir. Você vai confiar nesses caras que estão lá agora? No que ficou no lugar do presidente? No que ficou no lugar do ministro? Não dá para confiar. Ah, não, mas o sistema vai devolver automático. Eu sempre vou falar da taxa do lixo aqui da minha cidade.
criaram uma taxa do lixo e o meu pai, cara muito honesto, pagador de conta há 68 anos, na hora que chegou o carnezão, ele foi lá e já pagou à vista a taxa do lixo dele. Eram 12 parcelas de 100 conto, sei lá quanto que era. Passado 2 meses, 3 meses, começou uma ação política na Câmara, cortaram a taxa do lixo. Eu tinha pago 2 ou 3 mensalidades. Pergunta se até hoje eu peguei o dinheiro. Aí sabe quando que pega? Se for para a mídia, se eu arrebentar aqui e falar que me roubaram, e aí como jornalista alguém falar assim, o jornalista guarulhense Thiago Parigiani está aqui fazendo uma denúncia, ele foi roubado na taxa do lixo, porque eu fui roubado, porque se cancelou a taxa tem que devolver o dinheiro, cadê o dinheiro de todo mundo? Não devolve. Então, se sumir da mídia o tema, e aí eu falo que pode sumir da Globo, pode sumir da Globo News, pode sumir da CNN, mas daqui não some. Então, por isso que eu falo, vocês estão numa situação de fortalecer os canais que não vão esquecer vocês. Quem que estava fazendo assessoria jurídica para o aposentado aqui antes desse hype? Os canaizinhos menores aqui, o Milton, o Thiago, e eu não posso citar mais, porque não tem. Não é porque o Milton é meu amigo. É porque o trabalho que a gente faz é diferenciado. Esse canal aqui em 2025 é o canal que mais colocou dinheiro no bolso do aposentado sem ser através de empréstimo. Sem ser através de empréstimo. Seguro prestamista, Tamara chegou com o pé na porta, mais de 200 mil reais entregues. A Tamara é minha parceira há 3 meses. Mais de 200 mil reais essa mulher colocou na conta do aposentado que foi lá fazer empréstimo e não sabia que tinha um prestamista. Trabalho de 2 a 3 meses. É absurdo. Né? Eu, com consignado, acho que fazia isso do ano. Emprestar dinheiro, que é o dinheiro ruim de pegar, que você tem que ficar pagando. Eu estou falando de indenização. Tá? Doutora Sheila, eu nem contei ainda aqui. Nem fiz esse levantamento, porque a nossa planilha é um pouquinho mais complexa. Demora um pouquinho mais o processo. Mas agora tudo pode mudar. Agora eu quero ver o juiz que estava falando para a doutora assim, não, que era o juizão no esquema. Tinha juiz no esquema. Ela, como membro da OAB, não vai falar isso, eu até tirei ela da tela para eu poder regaçar aqui. Mas que tinha juiz no esquema, tinha. Juiz que falou, não, tá tudo certo. Eu quero ver qual é que vai falar que tá tudo certo a partir de hoje. Não tem como falar que tá certo. Tá todo mundo falando que foi errado. O cara falava que estava certo quando o pai dele estava sendo roubado. O juiz que falava que isso aí estava certo, o pai, o avô, o tiozão dele estava sendo roubado. E ele estava dando ganho de causa para sindicato e associação. Então tudo isso tem que ser apurado. Mas eu não vou politizar o assunto, não. Vou voltar, doutor, aqui daqui a pouco. Tá? Faça a sua pergunta que a gente vai vir falando de dano moral. Se cabe dano moral ou não nessa situação. Agradecer aos membros do canal. Para quem está chegando agora, taca o dedo nesse joião. Eu não consigo ver quantos joiãos tem aqui. Quantos joiãos? Bom, é bom falar joiãos. Joiãos é uma coisa muito bonita de falar, joião. Joiões, os joiões, né? Os joiões, os joiãos, os joãos, os degraus. Vamos falar um janjajês aqui, né? Degraus, seu animaus. A gente tem que rir. A gente tem que rir, porque aqui é o pão e circo. Pão e circo. Então você sofre, você pode sofrer chorando ou você pode sofrer rindo. A gente escolhe sofrer rindo, mas dando porrada no sistema. Então por isso que a gente está aí. Quer voltar, doutor? Tá aqui, pronto. Bora. Vamos falar de dano moral. Cabe dano moral nessa situação? O INSS, vamos para cima dele também? Ou vai ficar só no sindicato e associação? Por enquanto, não temos só sindicatos e associações, porque a gente sabe, né? Mexe no bolso do governo. O aposentado não tem vez, né? Vamos aí nosso histórico. Recentemente, a revisão da vida toda, que me dói o coração cada vez que eu falo revisão da vida toda. A gente tinha muita revisão da vida toda, direito do aposentado, é direito das pessoas, elas trabalharam anterior a julho de 94, e elas não, olha ali, ó, e o Zelir, ó, eu falei, comentei com vocês, ó, não tem prazo para devolução, não tem prazo mesmo. A gente não sabe quando isso vai acontecer.
Eu vou dizer que isso vai muito tempo, gente, com dor no coração, mas vai demorar, se for administrativo, né? Esperar pelo INSS. Demora tudo no INSS. A coisa é terrível, Elir, né? e o Zelir? Olha o que ela está falando, ela deve ter assistido o jornal. Disse que as associações vão devolver ao Tesouro. Devolver ao Tesouro não, porque esse dinheiro não saiu do Tesouro, saiu do teu bolso. Então, não vai devolver. Elas vão colocar lá no Tesouro. Né? Que eu queria ver um dia também, doutor, esse Tesouro, que todo mundo fala. Esse Tesouro, o Tesouro Nacional, todo mundo fala assim, Tesouro Nacional, imagino lá o desenho do Tio Patinhas, que ele pulava assim na caixa forte. Eu queria ver o tamanho desse tesouro. Deve abrir essa caixa, deve ser aquela caixa grande, aí abre, tem uma caixa menor, quando vê tem uma moeda de R$1 dentro do Tesouro Nacional. Deve ser uma piada. Então, segundo a Ilse Lir, nossa repórter de hoje aqui, disse às associações que vão colocar no Tesouro, não vamos usar essa palavra devolver, porque eles não roubaram de lá, roubaram dos aposentados, e de lá vai para o INSS, pagar o segurado. Ou seja, já estão colocando obstáculo. O dinheiro vai para um lugar, aí depois vai para outro, né? Aí, olha, mas não pagou? Mas não foi culpa minha, foi culpa do Tesouro. Trancaram o Tesouro. Então, gente, isso é Brasil, é 45 anos que eu estou vendo isso aqui, tá? Então, da mesma forma que a gente está na batalha lá atrás e eles já não queriam pagar, eles vão inventar coisa para não pagar de novo. Só que agora está mais fácil, porque o crime tá público. Todo mundo viu. Já roubaram, já sumiram. Então tá mais fácil. Então eu quero ver o juiz que vai pegar uma ação e vai falar não para essa ação. É isso que eu quero ver. Porque se for, aí tá lá, tem que ir lá no careca do INSS, puxar a conta dele e falar quanto que você pagou pro juiz. É simples. Não tem conversa. Não tem conversa. Porque como que o juiz pode falar que tá certo aquilo ali? Agora, que caiu na mídia, tá todo mundo arrebentando. E para mim, Tiago, o único medo, vou tirar a doutora, que eu não quero pôr a doutora nisso. Peraí. O único medo deles não abrirem a CPMI é o caminho do dinheiro. Porque o caminho do dinheiro, por tudo que a gente ouviu, rumores de Brasília, nas idas e vindas do Milton, conversas de bastidor, que eu não tenho prova de nada, supostamente, com muito cuidado jornalístico, vou colocar aqui no condicional, este dinheiro estaria alimentando fundo partidário lá em Brasília. Isso é muito grave. Então, é só dar aquela espiadela. Para onde foi o dinheiro? O Cabrini fez a pergunta. Aí vem um ou dois, vem um camisote lá, os caras com nome estranho. Eles estão querendo achar uns caras para culpar. Mas dá uma consultada no fundo partidário. Né? Fica a dica aí para quem quiser investigar de verdade. Voltou. Pronto. Voltei. É perigoso isso aqui. Eu ainda falei pro Milton, Milton, ainda bem que nós não fomos culpados por pôr isso na mídia. Que a gente tentou colocar na mídia aberta isso aqui. Falei, mas você imagina, hoje eu ia estar com os meus dedos e alguma coisa dentro da minha mão, se eu fizesse isso. Por quê? Porque caiu o ministro, né? Foi cara grande aí. Você acha que o ministro está feliz? Não está. Então a gente tem que só ir para cima e receber o que é de direito. A gente não quer impeachment de ninguém, a gente não quer que troque ministro nem nada, isso aí tudo acontece uma reação em cadeia porque eles mereceram, certo? Nada mais do que o merecido. Agora, a questão é como que esse dinheiro volta para você, e é por isso que a gente está aqui, na batalha, para fazer você pegar o valor correto, o valor justo, corrigido, que foi dinheiro do seu suor, foi dinheiro da sua vergonha, quando você foi comprar carne e não tinha dinheiro na tua conta, tá? Então pense nisso antes de aliviar para esses caras, tá? A gente está aqui, ó, nosso contato é esse e você tem essa assessoria com a gente aqui. Falamos do dano moral, doutor? Falamos antes, né? Cabe, né? A pessoa não assinou, a pessoa não contratou. Claro, tem situações e situações, né? Tem situações que a pessoa depois ela diz, não, mas eu sabia. A gente entrou no processo, porque ele disse que não sabia, depois a pessoa sabia. Então, isso realmente não cabe, né? Isso é um risco até de uma litigância de má-fé.
pessoa entrar com processo usando o serviço, alguns usam, alguns de fato usam, e a gente entrar com o processo, né? Realmente não cabe, né? Mas a gente entende sim, não assinou, não contratou, não se filiou, tem dano moral, né? Para quem não sabe o que é que a gente está falando, está até agora viajando, não viu nem o desconto. Tem gente que falou assim, teve uma cliente, uma inscrita, aliás, que falou para mim assim, Thiago, eu já desisti, eu não quero mais saber de nada, e é o que eu falei aqui. O que preocupa é o silêncio dos bons, tá? Não façam isso, não desistam de nada. O desconto que a gente está falando é isso aqui, ó. Tá aí na sua tela, deixa eu tirar meu banner. Esse desconto que você olha no seu extrato de empréstimos, tá? Se você chamar no WhatsApp aqui, você manda o CPF, manda a senha do Gov, a gente, ó, deixa eu deixar bem grandão aqui, ó. Isso é um extrato, tá aqui, ó. Na penúltima linha. Sindinap, tá? 0800, tarari, tarará. Então, isso aqui já era uma grande sacanagem. Por quê? É o call center do bandido, né? Então, eles roubam, aí isso. Eles roubam, aí manda você ligar no 0800 para quê? Já para blindar, para não ter denúncia. Porque aí você ligava ali, eles davam um jeitinho, ó, vamos resolvendo os atritos aqui. Esse aqui descobriu que não precisa pagar 46,24 para o Sindinap, tá? Não faça mais isso, mesmo porque você vai ligar, ninguém vai te atender, eles estão todos escondidinhos agora. Uma coisa, Thiago, até importante também ressaltar, né? As pessoas, teve muita gente que ligou para o 135, bloqueou os descontos, e mesmo assim, depois a associação veio e fez outras associações, obviamente, e incluiu um novo desconto. Isso vai para o processo, a gente junta também, porque vale como prova para a pessoa ter cancelado, mas acontece também. Faz o cancelamento, ligou no 135 porque não queria fazer processo, ou a associação devolveu, né? A Ambec devolveu. Foram 10 descontos de 45, de R$450. A pessoa ficou satisfeita com os 450 e ligou para cancelar. Ligou tanto no Ambec quanto no INSS. Cancelaram. Deu 2, 3 meses, teve uma nova associação que descontou de novo, né? Não, é uma pena que o INSS não é responsabilizado nisso, porque ele tem culpa. A pessoa liga, ela bloqueou. Por que a nova associação vai lá e inclui novo desconto? A pessoa cancelou, não pode. E mesmo assim tem um novo desconto. Teria responsabilidade, né? É complicado dizer que não. Pena que a justiça, os juízes entendem que não tem o INSS responsabilidade, né? Vamos ver depois, né? Com o andar da carruagem, vamos ver como é que vai ser, qual vai ser o entendimento depois de ser efetivo essa questão, que vai ter uma devolução, vai ter um prazo, mas por enquanto não tem, né? Então, realmente é um problema, né? Não... O certo mesmo era o governo arcar com a situação, mas já veio a Tebet falar que eles vão criar um imposto, talvez, para cobrir isso. Se criar um imposto... A gente vai pagar, todo mundo vai pagar. A pessoa vai pagar duas vezes, porque ela teve o desconto e ela ainda vai ter que pagar para ser ressarcida, né? Não. Se criar o imposto, eu só vou pagar o imposto se eu der um rolê na Porsche do careca do INSS. Que se eu não der uma volta, eu vou sonegar. É o que o Ratinho falou. Eu vou sonegar, mas vou sonegar com gosto. Porque é chamar o contribuinte de palhaço. Eles roubam, andam de Porsche, viajam para Dubai. Ninguém me convidou para desfrutar desse crime, graças a Deus, porque não entra dinheiro sujo no meu bolso. Mas eu estou brincando aqui, porque se eu não tenho bônus, eu não tenho ônus. É princípio do direito, né, doutora? Eu estou quase virando um advogado. Quase. Princípio do direito. Se você é direitos e deveres. Se você não tem benefício, você não tem ônus. Certo? Exatamente. Agora eu vou pagar o imposto para vocês ressarcir. E o dinheiro que foi para o Uruguai? Quem vai buscar? Eu quero ir para as Ilhas Caimãs também com eles. Com esse dinheiro. Quero visitar lá eles. Aí não dá. Aí o povo tem que ir para a rua, que nem fez quando aumentou 20 centavos a passagem aqui em São Paulo, que foi aí que começou a cair a Dilma. Então o governo tem que ficar atento com isso também, para não gerar mais climão. Já gerou muito climão. Né? E eles, quando vão para a mídia, vão assim, não, nós vamos devolver, vai ser rápido, porque tudo que eles querem, doutora, é que pare de falar. Eles querem que pare de falar. Tem que abafar isso muito rápido, né? Pô, vocês estão falando disso ainda? Daqui a pouco vai vir um, você vai ver. Daqui a pouco vai vir um companheiro. Mas tá falando disso ainda, companheiro? Fica vendo.
Bom, vamos ver aqui as últimas perguntas que o pessoal deixou, que a gente já está 1 hora aqui, foi 10 minutos para ajustar a live, tudo bem, mas a gente também não vai ficar 2 horas aqui. O Jorge Luiz falou, estavam descontando durante 5 anos e eu não sabia, nem autorizei e ainda não consegui informar que não autorizei pelo INSS. Sozinho, né, Jorge? Sozinho fica mais difícil. 135 não está nem funcionando hoje, Não, gente. o caos do 135 tá terrível. A gente encaminhou um auxílio doença aqui em Sapiranga, demorou mais de um mês para vir uma notificação para marcar perícia. Então imagina agora com esse estouro aí de descontos, o que vai funcionar no 35? Não vai funcionar nada. Aposentadorias, a coisa vai trancar de novo, o benefício vai trancar de novo, por causa do 135. Então vai demorar um bom tempo assim para conseguir um acesso no 135. Angélica Rualdes, boa noite. Tive descontos e aparecia que era ação judicial, liguei no 135, me informaram que era um sindicato. Essa que a gente já tinha lido. O Sidney, que não é o Magal, é o Sidney de Toledo, disse, boa noite, doutora Sheila, tem um processo em andamento Esse com é você. nosso cliente. Uhum. Ah lá. E recebi a notificação do INSS, mas não respondi nada. Sigo nesse sentido, é isso? A gente tem um processo, né? É o que a gente estava conversando, é o risco. Pode ser que, de fato, vai ser só uma informação, né? Não tem a devolução agora, mas ficar muito atento se o INSS quiser devolver alguma coisa, né? Ficar muito atento ao que a gente confirma ali no aplicativo, né? Luiz Araújo, doutora, boa noite. Eu hoje é que descobri, acho que ele quis dizer que foi 2 associações. O meu processo está com a doutora e agora são 2 benefícios, pensão e aposentadoria. A senhora tem os cálculos. Eu vou responder essa aqui pela Sheila, ela complementa. O pessoal fica cobrando muito essa questão do andamento do processo lá com a Sheila. Se preocupem em não deixar pendente nenhum documento. Depois que entrega todos os documentos, doutora, o número do processo é passado para o cliente? Não, a gente não passa ali, não chama o cliente, né, a distribuir o teu processo. Isso a gente não tem, é humanamente impossível, porque daí tranca a movimentação dos processos, né? Mas se a pessoa nos chama e nos pede, a gente passa, não tem problema nenhum isso. O processo é nosso como assessor jurídico, mas é do aposentado. Ele tem todo o direito de saber o número do processo, se quiser acompanhar também, é bem tranquilo, a gente passa. Isso não tem por que a gente negar, né? É uma informação. Sim. Então, pontualmente, quem quiser o número do processo, me chame, eu vou encaminhando para a doutora, ela vai passando. Mas assim, confiem no trabalho, tanto em relação aos cálculos, quanto em relação ao andamento, tá? A doutora não tem interesse nenhum em amarrar o seu processo. Exato, é isso que eu ia dizer, Thiago, assim, às vezes a pessoa fica muito ansiosa, fica preocupada que a gente não responde, ou a gente, né, eu recebi, assim, semana passada a gente recebeu um WhatsApp, assim, mandou mensagem para nós em março, perguntando do processo, mandando os documentos, se eu não me engano. A gente distribuiu o processo, um mês depois ele disse assim, não quero mais vocês, porque vocês não me respondem, eu vou entrar com um fulano de tal. Bem, tranquilo. Só que não tinha nenhuma pergunta para saber como é que estava o processo. Aí, né, aí é difícil. Como é que eu vou te dizer que o processo está andando ou não está, se tu não me chama, não me pergunta? E a gente não vai chamar e olhar o processo todo dia para dizer, olha, que o processo não movimentou, não tenho o que eu te dizer. Então, se eu não te respondo, é porque eu não tenho o que dizer realmente, né? Então, eu acho que eu vou ter que cortar a nossa live, porque tem alguém que vocês estão ouvindo, aconteceu um incêndio, ela vai apagar o incêndio. Tem doutora, alguém. eu queria agradecer, tá? Muito obrigado por estar aí nesse plantão mesmo, né? Vocês estão vendo que não é uma forçação de barra. A doutora acabou de ser brindada aí com um ser humaninho, né? O Rafinha chegou e tá dando trabalho sim, mas é a coisa mais gostosa do mundo. Chegou muito rápido, veio antes do prazo, veio quase um mês antes. Pressadinho, ansioso. É ansioso, mas é um amor, é uma marca. Obrigado, fica com Deus, cuida dele aí que a gente vai seguir o finalzinho aqui. Combinado. Um beijão para vocês. Valeu. Então é isso, gente. Tá aqui, ó, a Rose Santos. Eu não confio, pois esse governo está uma vergonha. Tiago Milton sempre avisou, mas ninguém deu ouvido, né? Finalmente deram, Rose, tá? A gente tá aí sendo visto, sendo percebido. E eu confesso que eu fico emocionado quando eu vejo na grande mídia falando da nossa causa, tá?
Agora tem um monte de deputado aí. Talvez eles acordem, né? Que a gente realmente precisa de uma bancada lá em Brasília para representar o aposentado. Quem sabe, né? Aconteça. O meu contato está aqui, tá? O contato da doutora Sheila a gente não passa diretamente, você chama aqui, a gente vai encaminhar o atendimento para ela, fica uma coisa organizada. Se eu passo o contato da Sheila direto, é injusto com quem está esperando o atendimento dela, tá? Ela é super rápida, organizada, honesta, transparente, tá? Correta. Ninguém aqui está propondo o processo em tempo recorde, tá? A gente está propondo o processo bem feito, tá? Bem calculadinho para você receber o máximo possível, tá? E aí, a partir do momento que você pega o dinheiro com a Sheila, você já custeia um corte de RMC, começa a reorganizar, porque o RMC é outra coisa, que ninguém fala. Mas e se for levar a público que tem um cartão do aposentado que não acaba nunca? A grande mídia não está sabendo. Eu vou lá, dia 27 eu vou lá na Oeste, eu vou falar, eu vou tentar colocar esse telefone lá para a grande audiência do meu amigo Thiago Pavinato. Se eu vou conseguir ou não, não sei, mas que eu vou tentar, eu vou. Porque o objetivo é o quê? Por isso que eu falo para vocês, deixa o joinha, compartilha. É assim que você faz esse canal crescer. Você faz aumentar o alcance de um canal do bem que está querendo pôr dinheiro no bolso do aposentado sem tirar nada dele. Você não paga para dar entrada. Tem gente que está cobrando R$1.000 para dar entrada nisso. Tem gente que cobrava R$2.000 para cortar um RMC. Absurdo! Não é assim que funciona. Esse canal tem que ser banido. Esse canal está querendo ficar rico às custas do aposentado. A gente não. Você vai chamar aqui, Thiago, quanto eu pago para você ver lá se eu tenho desconto? Nada. Thiago, quanto que a doutora Sheila cobra para dentro? Nada. Vai cobrar 30% do valor que ela vai pegar em dobro para você. E vai te dar essa assessoria toda aí. Tá bom? Fico muito feliz pela audiência de todos vocês. Taca o dedo nesse joião, compartilha, checa se você está inscrito aqui no canal e esteja sempre aqui conosco. Porque se estamos aqui por você, o mínimo que eu espero de vocês é que você esteja sempre aí por nós. Valeu, gente? Prazer. Boa noite a todos vocês aí. Muito obrigado.